Oi, gente, nós estamos de volta com um programa bem assim, olha, dessa vez para a gente falar sobre um assunto muito sério que precisa ser discutido diariamente na sociedade, é a questão do combate à violência contra a mulher. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês do Agosto Lilás, exatamente o mês sobre esse mês de conscientização do combate à violência contra a mulher. E nós recebemos aqui no nosso estúdio a nossa promotora do Ministério Público, Maria José, que vai conversar com a gente durante essa entrevista, esclarecer bastante sobre esse assunto e principalmente, a gente fala tanto disso também, né, promotora, a respeito do empoderamento feminino. É uma palavra tão falada e que precisa ainda assim, nos dias de hoje, a gente sempre está batendo nessa tecla, não é isso? Muito bem trabalhado. Bom dia, muito obrigada pelo espaço, bom dia. É o seguinte, por que a gente precisa bater muito nessa tecla e ainda é uma batalha longa? Porque se você perceber, essa questão cultural são milênios. E quanto tempo tem a Maria da Penha aqui no Brasil e leis outras em países outros? É uma criança ainda. E olhe que a Lei Maria da Penha é considerada a terceira lei mais avançada na questão da proteção, do empoderamento, dessa mudança de postura com relação à mulher. Então, imagine os números que temos no Brasil, não é? Mas quando a gente compara, nas reuniões que nós fazemos, a Comissão Nacional, com promotores e organizações de outros países, a gente percebe que esta chaga não é exclusivamente brasileira. Ela está em todos os países, em todas as classes, em todas as raças, credos, em todas. Ela é realmente democrática, lamentavelmente. Eu acho que essa discussão vai muito além quando a gente começa a alencar quais são os tipos de violência que a mulher pode sofrer. E muita gente acha que violência contra a mulher é só o fato dela apanhar, sofrer agressão física do parceiro, que geralmente é o próprio parceiro que comete a agressão contra ela, mas não é só isso, gente. Tem a agressão psicológica, a agressão patrimonial. Que foi o que a Lei Maria da Penha foi super positiva, porque a Lei Maria da Penha, no artigo 7º, ela elencou os tipos de violência. Então, a violência física, que era a única que era considerada antes, a violência psicológica, que é uma inovação, porque antes não se considerava. A mulher que dizia que estava sofrendo nas mãos de um companheiro, se não apresentasse hematomas, marcas físicas, ninguém acreditava, porque a violência psicológica era tida como mimimi. E a violência psicológica, ela adoece mesmo, causa doenças físicas e causa também doença, baixa autoestima, a mulher se sente humilhada, sem coragem. Nós recebemos na promotoria, 3 anos atrás, uma professora de um colégio nobre, um dos colégios mais caros aqui de Maceió. Ele nunca tocou nela, mas ele acabou com a vida dela. Ela chegou em frangalhos, ela não conseguia mais dar aula, ela estava correndo risco, inclusive, de perder o emprego. Olha o tamanho de violência. E antes da Lei Maria da Penha, isso não era considerado. A violência do patrimônio, porque muitas vezes o companheiro se apodera até do salário. Nós temos um caso em que ele obrigava, ela recebia no dia 5, quando ela chegava à noite, ou no dia 6, no mais tardar, tinha que entregar o salário integral para ele. E a violência sexual, porque as pessoas acham que porque é marido, porque é companheiro, ou namorado, ou noivo, estão obrigadas a manter relações sexuais. Todas as vezes que uma mulher se vê coagida, constrangida a manter relações sexuais, ela está sendo estuprada. Isso é crime, isso tem que ser compreendido. Então, a violência de gênero, que é o que a Maria da Penha veio proteger, a Lei Maria da Penha veio proteger, não é mimimi, não é coisa de feminismo, não é. Os números estão aí provando isso. Exatamente. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, essa questão do mimimi. Eu acho que a gente chegou a um ponto que muita gente acha que o mundo está chato. O mundo está tão chato, está todo mundo tão cheio de mimimi, ninguém pode falar nada com a mulher. Mas tem que ser assim, não se pode aceitar determinadas imposições. Essa ideia, como você bem disse, foram milhares de anos sendo construído a ideia de que a mulher era posse do homem, de que era um objeto do homem. Frágil, isso não é para mulher, isso não é para você, isso não é o tempo todo. Eu tenho um conhecimento, inclusive me fez lembrar muito um caso que falaram há pouco, acho que é uma carta que está aí nas redes, de um homem que se coloca na situação de pai e ele fala:
como eu matei minha filha, vai falando isso. Mas eu me lembrei de um caso, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha uma grande amiga, que é a irmã mais velha dela, já aos 13 anos casada, um marido super agressivo, pedia muito socorro ao pai. E todas as vezes o pai mandava que ela retornasse à casa, porque ela agora pertencia a um marido. Era o marido que mandava nela, ela devia obediência ao marido. Até que um dia ela não pôde mais pedir socorro, porque ele a matou. Entende? Quer dizer, o próprio pai achava que, sabe, que era besteira. Então, esse é um entendimento que ainda vai demorar um pouco, mas há mudanças. Eu posso dizer, e eu falo isso assim com absoluta certeza, as mulheres que eu recebo hoje no meu gabinete, na 38ª, ali na violência doméstica, na Praça Serimbu, não têm o mesmo perfil das mulheres de 2013, quando eu assumi a violência doméstica. As mulheres naquela época, o perfil era de mulheres muito... quase que não falavam, não olhavam a gente nos olhos, tinham vergonha de tudo, quase não falavam, um medo apavorante. Tinha uma mulher que, inclusive, eu voltava no gabinete e dizia, doutora, eu quero mudar de casa porque venceu meu contrato. Mas eu posso mudar? A senhora me deixa mudar? Quer dizer, a vida toda manipulada, feito fantoche, que sequer tinha consciência que podia se mudar. Era só avisar depois o endereço por conta do processo. Então, eu percebo isso. E percebo também que nas classes menos privilegiadas, embora não é porque aconteça mais, o número é maior, porque também olha a pirâmide nessa classe, tem um maior número de pessoas. Mas essas essas mulheres têm menos vergonha do que o outro vai pensar. Elas não se preocupam tanto, o que a vizinha vai achar, o que a minha família vai dizer. Então, elas não escondem tanto quanto outras categorias com nível social, econômico-social e cultural mais elevado, têm vergonha, não quer que ninguém saiba. Nós recebemos uma mulher lá de peruca e de lenço na cabeça, para que ninguém a reconhecesse. Entendeu? Porque senão todo mundo ia saber. Ela estava nas colunas sociais e se a vissem, né, todo mundo saberia quem ela é. Entende? Então tem isso, tem o silêncio do medo, mas tem o silêncio também do constrangimento. Por isso que a Lei Maria da Penha, ela fala em sigilo, sabe? Ela preserva, ela quer preservar isso, mas em alguns casos fica quase impossível, não é? Pois é, gente, olha só que dado interessante que a nossa promotora traz aqui pra gente. É ela poder dizer exatamente, explicar aqui para vocês o quanto que isso realmente tem mudado. Quando vem uma pessoa que lida com isso diariamente, passa essa informação pra gente, a gente, é claro, se sente cada vez mais esperançosos de que, de fato, esse problema seja resolvido. Agora, olha só. A gente sabe o quanto que a violência da mulher é ruim, contra a mulher, é ruim para a mulher. Mas, infelizmente, não para a única vítima, também não é só a mulher, são os filhos também, mexe com toda a estrutura familiar. Inclusive, o próprio Ministério Público tem feito vídeos, né, contando histórias reais, são jornalistas que contam a história real de algumas pessoas que não quiseram e nem podem, inclusive, se identificar. E a gente vai ver um desses vídeos que foi, inclusive, divulgado ontem, né, nas redes sociais do Ministério Público. A gente vai conseguir ver esse vídeo agora para que você aí de casa veja, sinta o drama de fato do que é um lar desestruturado por conta da violência contra a mulher. Mãe, eu não entendo por que a senhora não abandona seu marido. Vamos fugir daqui, por favor. Esse homem não é meu pai. Ele é apenas um homem que bate na senhora todos os dias. Meu irmão disse que não escuta seu choro. Fala que nunca viu a senhora apanhando. Acho que ele inventa isso para não sofrer, né? Por isso que ele vive tanto na rua, que fica calado o tempo todo. Mas eu não consigo fingir. Eu não quero esquecer o que vejo. Cada chute que ele lhe dá, cada murro, cada tapa, cada xingamento, fica na minha cabeça. Pior, fica marcado na minha alma. Parece que fica voltando, contando a mesma história. Não adianta usar blusa de manga comprida ou calça jeans. A gente sabe que a senhora está toda marcada e cheia de ronchas. Ele não é feliz e não deixa ninguém ser feliz. Eu fico me perguntando o motivo de tantas surras. Mas para isso não tem resposta. Se a senhora não quer sair de casa porque tem medo, deixa que eu resolva essa situação.
há algum tempo. Já durmo todos os dias com a faca debaixo do travesseiro. Eu vou matar esse homem, mãe, antes que ele lhe mate. Ele não é meu pai. Mas foi a senhora que me deu a vida. Pois é, gente, olha, é impossível não se emocionar com esse depoimento, né? O depoimento de um adolescente de apenas 15 anos. Aí você imagina um adolescente de apenas 15 anos que já dorme com a faca debaixo do travesseiro e que já jurou de morte a pessoa que ele já nem reconhece como pai, não é verdade? É realmente muito triste, mostra exatamente o quanto que a violência contra a mulher desestrutura toda a família. E foi este fato, ela ter visto esta faca sobre o travesseiro do filho, que a levou até lá, até o nosso gabinete. Ela não foi à delegacia, porque a mulher pode ir à delegacia, as delegacias especializadas, mas pode ir diretamente lá no juizado, tem a defensoria, o Ministério Público, a equipe multidisciplinar, enfim, ela nos procurou, ela tremia dos pés à cabeça, ela estava completamente destruída, chorava muito, os meninos ficaram fora com a equipe, ela entrou e ela disse a mim, eu ficava com ele porque os meninos estudam num bom colégio, tem uma vida, economicamente falando, razoável, uma classe privilegiada, mas eu não sabia o que isso estava fazendo aos meus filhos. E quando eu vi o que estava... Porque quando começava, ela trancava os meninos no quarto, para que eles não vissem, mas eles ouviam, e depois eles a viam. Aí ela falou, mas quando ele disse que ele ia matar, eu encontrei a faca debaixo do travesseiro, eu vim procurar a senhora, porque eu sei que a tragédia seria maior, entende? Então, assim, a gente precisa aprender a trabalhar interagindo. Agente de violência doméstica na promotoria, no juizado, com o juizado da infância, com o idoso. Temos muito idoso também que convive no lar e acaba sofrendo essa violência. E essa violência pode transformar este menino, se nós não fizermos nada, no futuro agressor. Exatamente. Ou em alguém completamente sem horizonte. Nós temos meninas, tem mulheres que também não têm coragem de fazer nada porque vivenciaram lá atrás a mesma violência e se tornam vítimas em potencial. É isso que nós temos que entender. Por isso, o Ministério Público, a gente discutiu e eu, com base todos esses depoimentos, escolhemos trabalhar este ano a outra vítima. Claro que é só uma campanha de um mês. Você não vai mudar tudo, mas é só um alerta para que as pessoas acordem e percebam o quanto isso é um câncer na sociedade. A violência contra a mulher na família, contra toda a família, é um câncer, é uma questão de saúde pública e a gente precisa, todos nós, fazermos alguma coisa, porque todos nós somos responsáveis, todos sem exceção. É verdade. Aí quando a gente fala, olha só, todos nós somos responsáveis, aí é que a gente vem entrar em um outro debate. Essa historinha de que em briga de marido e mulher não se mete a colher é um equívoco. A gente deve sim meter a colher, inclusive denunciar ligando para o 180. Tem crescido o número de denúncias de pessoas que não estão envolvidas na situação, sim, mas que presenciam e denunciam? Olha, eu sou o ponto focal do Ligue 180 para Maceió. O que significa isso? Porque o Ligue 180, a mesa de atendimento, fica em Brasília. Ligam pessoas do Brasil inteiro para lá, então, conforme for o local do fato, eles fazem os encaminhamentos para os pontos focais. O ano passado, eu fiz 450 denúncias com base no Ligue 180. É muita denúncia. E com base, inclusive, a maioria pessoas anônimas, porque pode ser a própria vítima ou um vizinho, um parente, e muita gente quer resguardar o sigilo. Claro, tem algumas, o mínimo de denúncias falsas, tem,
voltar, às vezes a polícia vai fazer as diligências e não é aquilo, mas isso é o mínimo. Então, ligue 180 para isso. Agora, se estiver acontecendo uma violência agora, você está ouvindo uma mulher pedindo socorro, você sabe que a violência está acontecendo agora, deve se ligar por 190, 190, porque o 190 é o número de emergência da Polícia Militar. O Ligue 180 é para você levar a notícia de um fato, mas para algo que você está presenciando, você está ouvindo, você sabe o que está acontecendo neste momento, é 190, o número de emergência da Polícia Militar. E o Ligue 180 faz diferença. Foram mais de 72 mil casos só do Ligue 180. Então, o que eu digo é, todo mundo fica muito assim, achando que a Lei Maria da Penha, ontem até vi um programa numa TV aí de fora, que não vale a pena, que as medidas protetivas, mas por quê? Porque pegaram o caso da Tatiane, aqui o caso da professora Jéssica, o caso da Joana Mendes, ora, só que são, é claro, é uma tragédia, eu tive 8 em 2018, no primeiro semestre, 8 tentativas de feminicídio que que tramitam lá na promotoria, mas para essas 8 eu tenho milhares de mulheres que não chegaram a isso, entendeu? Que a lesão foi ou ameaça, ou injúria, crimes contra a honra, difamação, ou agressões físicas, lesões corporais, mas que não acabaram mortas ou então sofreram tentativa, né, de morte. Isso faz diferença. Eu queria que a imprensa, que são nossos parceiros, também divulgasse o lado positivo, porque senão as pessoas que estão, eu sofro violência, só vejo mal, só vejo crime, 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 e eu perco a esperança. Eu vou denunciar para quê? Não adianta. Adianta sim. Eu digo sempre às mulheres, adianta. E a todos, denunciem. Ou vão lá, denunciem pessoalmente, ou ligue 180, ou na hora para a emergência 190. Pois é, gente, olha só, aí a gente já entra também em uma outra discussão, né, que vale a pena também a gente levantar essa discussão, é a questão do feminicídio. A gente tem 12 anos, que foi comemorado no dia 7 de agosto agora, da Lei Maria da Penha, e nós temos 3 anos da Lei do Feminicídio, que torna, é como se fosse um braço do homicídio, né? Que torna o homicídio contra a mulher um agravante, como se, é um homicídio qualificado. Isso. Não é isso? Isso? E aí eu queria que a gente falasse um pouco disso. A gente teve avanços também depois dessa lei do feminicídio? Sim, muita gente acha, inclusive gente do próprio sistema de direito, critica esta qualificadora. Fala, mas mulher é uma pessoa, já não tem homicídio lá no artigo 121, matar a pessoa, mas acontece que você assassinar uma mulher, só pelo fato dela ser mulher, porque é isso que a qualificadora diz, são 2 incisos. Primeiro, só pela condição de ser mulher ou em situação de violência doméstica, entende? Então, é uma qualificadora. Quer dizer, a gente é um agravante, pense. Quer dizer, você morreu. Claro, a morte de alguém é sempre uma tragédia, mas quando você morre só por ser mulher, ou nas questões, o que acontece na violência doméstica, isso é terrível. Então, só que é o seguinte, embora seja um agravante, uma qualificadora, não criou um tipo penal novo, está como qualificadora do homicídio, do artigo 121, em Maceió. As tentativas, que eu só atuo na tentativa, por conta de uma lei estadual, tentativa de feminicídio vem para mim, fica até a pronúncia, depois vai para o tribunal do júri, feminicídio consumado direto para as varas do júri. Eu tive um aumento de 122% no primeiro semestre. Em 2017, foram 3 tentativas de feminicídio, porque às vezes as pessoas colocam toda a violência contra a mulher como feminicídio, não é. Não em toda violência contra a mulher é feminicídio, só se ocorrer essas 2 condições, morreu na condição só por ser mulher ou violência doméstica. E agora são 8 casos, se você perceber, é mais que o dobro, porque o dobro seriam 6, só no primeiro semestre. Diminuíram alguns outros tipos penais, sim, mas a tentativa aumentou e isso é lamentável. E isso é um alerta, a gente precisa acordar onde precisamos atuar, precisamos trabalhar mais na prevenção, porque se a gente ficar só na penalidade, na sanção, só exigindo cadeia para quem já cometeu um crime. Eu tenho que tentar para que menos mulheres sofram violência doméstica e isso a gente consegue trabalhando a prevenção a longo, médio e, claro, prazo, né? Porque você tem que trabalhar a criança, muda comportamento como postura e cultura, Exatamente. Investindo na criança, Exatamente. Investindo na escola. Olha, a gente teve com uma... Eu acho que, desculpa interromper, não, mas eu acho que o papel da mãe de meninos é muito maior do que o papel da mãe de meninas. É exatamente essa coisinha, que é esse trabalho de formiguinha, de fazer que da mãe e do pai, né? Da mãe e do pai, de ambos. Dos pais de meninos, é exatamente fazer com que
o pai transformar exatamente esse garoto que está nascendo. Essa história do que o menino não pode chorar, o menino não pode se emocionar, o menino não pode... Enxergar na mulher a mãe, né? Enxergar na mulher irmã, que está do lado a dele, companheira, alguém que é capaz. Porque se a mulher é fruto da cultura, o homem também é. Exatamente. E essa cultura tem que ser mudada. E muda como? A gente trabalhando em todos os eixos, prevenção e sanção. Eu acredito muito nisso. Pois é, gente. Olha, eu poderia passar a manhã inteira aqui conversando com você. Muito obrigada pela entrevista de hoje. Grata eu. Acho que esse realmente é um assunto que dá para a gente Tem muita coisa, verdade. Durante todo um programa. Muito obrigada pelo espaço. Espero que, de fato, esse projeto continue, né? E a gente consiga, não só no mês de agosto, mas a gente consiga sempre melhorar esses números e conte sempre com a TV Mar para que a gente possa divulgá-los e ajudar vocês nessa campanha. Tá bom, muito obrigada. Um bom dia, obrigada. Pois é, gente, olha só, um dia para muita reflexão na realidade, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho porque a gente vai falar sobre um projeto muito bacana, é o projeto Olhinhos Felizes. Eu venho já. Quer ajudar a nossa cidade e ainda ganhar desconto no IPTU? Faça o seu recadastramento imobiliário. Ele oferece mais segurança a todos, atualizando o sistema da Prefeitura e evitando problemas futuros. O recadastramento é um dever de cada cidadão. Acesse www.portal.maceió.al.gov.br e faça o seu. Você ajuda Maceió e ainda ganha 20% de desconto na cota única do IPTU. É a Prefeitura trabalhando para que Maceió fique cada vez melhor.